Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num momento que, à primeira vista, parece bem simples, né? Mas que, na verdade, esconde uma verdadeira revolução. A gente está falando do primeiro sermão de Jesus na cidade dele, em Nazaré. É uma cena que, de certa forma, define o tom de todo o ministério dele. E para guiar a gente nessa análise, nós estamos usando o livro O Reino de Ponta Cabeça, do Donald Kraybill, que faz um trabalho fascinante com esse episódio. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar entender por que uma mensagem de boas novas, né, acabou terminando numa tentativa de assassinato. Exato. A pergunta é essa, o que Jesus quis dizer, de verdade, com esse tal de reino de ponta cabeça. E o Kraybill argumenta que a chave para entender isso está num conceito do Antigo Testamento que, para muita gente, é meio desconhecido, mas que era economicamente radical. O jubileu. E entender isso mostra que a mensagem de Jesus não era só uma ideia espiritual, assim, abstrata. Não. Era uma proposta concreta, sabe? Com implicações políticas, financeiras, que desafiavam as estruturas de poder da época. E que, vamos ver, continuam a desafiar as nossas hoje. Certo. Então vamos lá, vamos ir para a sinagoga de Nazaré. A atmosfera devia ser uma mistura, né? De orgulho e curiosidade. Jesus, o filho do carpinteiro. Um rapaz que todo mundo viu crescer. Uhum. Agora com fama de mestre, de fazer milagres, está de volta em casa. Ele se levanta, recebe o rolo do profeta Isaías e lê uma passagem que todo mundo ali conhecia bem. Sim, ele leu o que a gente hoje conhece como o Isaías 61. A passagem lá em Lucas 4 diz assim: "O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." São palavras muito fortes, né? Cheias de esperança. Aí ele enrola o pergaminho, devolve e se senta. Imagina o silêncio. Todos os olhos fixos nele. E então ele solta a frase que bota fogo em tudo. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A reação no começo, segundo o texto, é de admiração. As pessoas ficam maravilhadas. Mas alguma coisa muda. E muda muito rápido. Minutos depois, essa mesma multidão está furiosa, arrastando ele para fora para jogar de um penhasco. O que causa essa virada de 180 graus? Então, é aí que está o ponto que o Kraybill destaca de um jeito genial. O problema não foi o que Jesus disse, foi o que ele, de propósito, não disse. Ele parou a leitura no meio de uma frase. Como assim? A continuação da passagem original, lá em Isaías, disse: "E o dia da vingança do nosso Deus." Nossa. Então ele corta a parte da vingança. Esse detalhe muda tudo. A plateia estava esperando por isso, né? Eles queriam um Messias guerreiro, um libertador Justamente. que ia esmagar os opressores romanos e restaurar a glória de Israel. A vingança do nosso Deus contra os inimigos era tipo a parte mais esperada do show. E ao omitir isso, Jesus está subvertendo a expectativa messiânica mais popular da época. Certo. E ele não para por aí. Logo depois, quando ele percebe o burburinho, ele joga mais lenha na fogueira. Ele lembra de duas histórias do Antigo Testamento em que a graça de Deus foi estendida a estrangeiros, a gentios, a viúva de Sarepta e Naamã, o sírio. Os dois eram de povos inimigos históricos de Israel. Ou seja, ele não só tira a vingança contra os inimigos do discurso, como ainda usa exemplos para mostrar que a graça de Deus é justamente para os inimigos. É uma inversão completa. Em vez de um reino exclusivo, nacionalista, ele anuncia um reino de misericórdia para todo mundo. E essa foi a primeira e, assim, chocante demonstração do reino de ponta cabeça dele. Foi um choque teológico e político tão grande que a reação foi violenta e imediata. Ele estava redefinindo a identidade do povo de Deus, não com base em etnia ou poder, mas em graça e perdão. E essa frase que ele usa, proclamar o ano da graça do Senhor, é a nossa pista principal, certo? É aqui que o Kraybill nos conecta com a ideia do jubileu. Eu confesso que eu tinha uma ideia bem vaga do que era isso,
mas quando a gente olha os detalhes, nossa, é impressionante. É um conceito assim todo estruturado em volta do número 7. O 7 é central no pensamento hebraico, né? Assim como o sétimo dia era o sábado, dia de descanso para todo mundo, o sétimo ano era o ano sabático, um ano de descanso para a terra. Certo, um descanso para a terra. A terra não era cultivada, ficava em pousio. Tá, e nesse ano sabático, a cada 7 anos, não era só a terra que descansava. Tinham outras 2 regras que eram fundamentais. Os escravos hebreus tinham que ser libertos e, o que talvez seja o mais chocante para a gente, todas as dívidas entre hebreus eram perdoadas, zeradas. Exato. E o jubileu era tipo o clímax desse ciclo todo. Acontecia depois de 7 ciclos de 7 anos. Ou seja, no 50º ano. Era como se fosse o grande sábado dos sábados. Uhum. E no ano do jubileu, além de tudo que já acontecia no ano sabático, descanso da terra, libertação de escravos, perdão de dívidas, acontecia a medida mais radical de todas. Toda a terra que tinha sido vendida ou tomada por dívida nos últimos 49 anos devia voltar para os seus clãs e famílias donos originais. É um batom de reset social e econômico, basicamente. Impedia que a pobreza virasse uma sentença para sempre para uma família. Se alguém tinha um problema, precisava vender a terra dos antepassados, sabia que, no máximo, em 49 anos, ali ia voltar para a família. E aqui é fundamental lembrar que, para os hebreus, a terra não era só um bem econômico. Era herança divina, sabe? O elo com a promessa de Deus. Perder a terra era perder a identidade, a história, o seu lugar no mundo. Então o jubileu protegia essa conexão. Era um mecanismo, na própria lei, para impedir a concentração de riqueza para sempre. Sabe, vindo tudo isso, a parte cínica do meu cérebro já acende. É uma ideia linda, quase uma utopia, mas soa completamente impraticável. A natureza humana não parece funcionar assim, né? Abrindo mão de vantagens de forma tão sistemática. A gente tem alguma evidência de que isso realmente acontecia? Saía do papel? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é complexa. A evidência histórica é mista. O descanso da terra no ano sabático parece que era a prática mais seguida, sim. Agora, a libertação de escravos e o perdão de dívidas, nem tanto. A gente tem os próprios profetas, como Jeremias, sabe, repreendendo o povo justamente por não cumprir essa parte da lei, por libertar os escravos no 7º ano e depois escravizar de novo. Então, existia uma tensão clara entre o que a lei dizia e o que o povo fazia. Sem dúvida, mas e aqui vem uma parte fascinante que o Kraybill apresenta. Existe uma evidência muito forte de que o cancelamento de dívidas era sim uma realidade que impactava a sociedade. E a prova vem de um jeito meio inesperado, de uma manobra legal criada para contornar a lei. Ué, como assim? Na época de Jesus, um rabino muito influente chamado Hillel criou um procedimento chamado prosbul. Peraí, então o fato de que eles precisaram criar uma manobra legal para evitar a lei do perdão de dívidas é, na verdade, a maior prova de que a lei estava sendo seguida. Que irônico isso. Exatamente. É a exceção que comprova a regra. O prosbul era basicamente um documento que o credor registrava no tribunal, transferindo a dívida para a corte. E isso impedia que ela fosse cancelada pelo ano sabático. Entendi. A questão é, por que se dar a todo esse trabalho? Porque a lei original estava funcionando tão bem que estava causando um problema econômico. As pessoas ficavam com medo de emprestar dinheiro quando o ano sabático estava chegando perto, com medo de perder tudo. Ah, claro. Faz sentido. O prosbul era uma tentativa de manter o crédito fluindo, sabe? Mas o ponto do Kraybill é que a existência dessa brecha é a maior prova de que a lei original estava de fato funcionando e impactando a economia. Certo. Então, a gente tem essas regras bem concretas, né? Descanso da terra, perdão de dívidas, retorno da propriedade. Mas, por trás disso tudo, tinha uma filosofia, uma teologia muito profunda. Não era só um manual de economia, certo? Exato. Ele resume essa teologia em 6 princípios que são, assim, a base de tudo. O primeiro e mais fundamental é a propriedade divina.
A mensagem é: Deus é o verdadeiro dono de tudo, da terra, dos recursos, até das pessoas. A gente é só administrador, mordomo. Por isso que a lei diz: a terra não poderá ser vendida para sempre, porque a terra é minha. Isso já muda toda a perspectiva, né? A gente não é dono, é gerente temporário. O que nos leva ao segundo princípio, que é a libertação de Deus. A motivação para tudo isso não era uma teoria econômica, mas a memória da libertação do Egito. A lógica era tipo: lembre-se que você foi escravo e Deus te libertou. É por isso que eu te dou essa ordem. Exato. A obrigação de libertar os outros nascia da própria experiência de ter sido libertado. Isso se conecta com o terceiro princípio, a resposta de gratidão. O jubileu não devia ser visto como um fardo, mas como uma resposta alegre, grata à graça de Deus. A lei mandava não deixar um servo liberto ir embora de mãos vazias, mas dar generosamente do seu rebanho da sua colheita. Por quê? Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. A generosidade era proporcional à graça recebida. O quarto princípio é a compaixão ativa. Não é só um sentimento, é uma ação. A lei fala: não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. É um chamado para ver a necessidade e agir de forma concreta. E agora vem dois princípios que são bem contraintuitivos. O quinto é a revolução de cima para baixo. A gente geralmente pensa em revolução começando de baixo, né? Os oprimidos se levantando contra os opressores. Sim, claro. O jubileu propõe o contrário. É uma revolução iniciada por quem está no topo, os ricos, os credores, os donos de terra. Movidos pela fidelidade a Deus, eles voluntariamente abrem mão do poder e redistribuem os recursos. Nossa, isso é algo para se pensar, a ideia de que a mudança radical vem de quem tem o poder, abrindo mão dele. E qual é o último princípio? O sexto é a graça institucionalizada. O jubileu reconhece a realidade da ganância humana, sabe? Ele entende que a caridade de uma pessoa só, por mais nobre que seja, não basta para corrigir desequilíbrios estruturais. Por isso, ele cria um sistema, uma instituição, para colocar freios na ambição e promover a justiça de forma regular, previsível. Uau! Esses 6 princípios juntos, eles pintam um quadro muito poderoso. E o Crable usa uma analogia que eu achei ótima para descrever a tensão que isso tudo gera. A do cachorro e do rabo. A questão que ele levanta é: na nossa vida é a nossa fé, que é o cachorro, que move as nossas finanças, o rabo, ou são as nossas finanças, o rabo, que acabam ditando no que a gente acredita? E essa é uma tensão real e muitas vezes a gente nem percebe. O Crable aponta que a nossa condição econômica muitas vezes molda a nossa teologia. Os ricos podem ter uma tendência a interpretar a teologia de um jeito que justifica a riqueza como bênção de Deus. Os pobres podem focar mais na recompensa no céu como uma forma de lidar com a dificuldade agora. Sem querer, a nossa carteira acaba abanando as nossas crenças. É fácil ver isso acontecendo. Quando as coisas vão bem, Deus me abençoou. Quando vão mal, a gente questiona tudo. A carteira tem um poder enorme sobre a nossa visão de mundo. E o modelo do jubileu insiste no exato oposto. A fé, a experiência da graça de Deus lá no Êxodo, é que tem que determinar as ações econômicas. A memória de ter sido escravo e liberto é o cachorro que deveria abanar a carteira, levando ao perdão de dívidas, à libertação de outros. E esse princípio ecoa muito forte por todo o Novo Testamento. A oração do Pai Nosso, por exemplo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A palavra para dívidas aí pode ser tanto financeira quanto moral, e a conexão é direta. O perdão que a gente recebe está ligado à nossa disposição de perdoar as dívidas dos outros. E claro, tem a famosa parábola do servo que não quis perdoar. Um rei perdoa uma dívida astronômica, impagável, de um servo. Esse mesmo servo sai dali, encontra um colega que devia uma quantia minúscula para ele e o joga na prisão. A mensagem é brutalmente clara, né? É uma incoerência espiritual profunda experimentar a graça imensa do perdão de Deus e depois se recusar a estender uma graça muito menor nas nossas relações. O cachorro não estava abanando o gabo. Então, voltando para o sermão em Nazaré,
O reino de ponta cabeça que Jesus anunciou era muito mais do que uma ideia espiritual bonita. Era a proclamação do jubileu, uma visão radical de justiça social, econômica, enraizada nesses princípios todos. Para os pobres, para os endividados, para os prisioneiros que estavam ouvindo ali naquele dia, aquilo não era uma metáfora. Era uma boa notícia muito, muito concreta. Exatamente. E isso nos traz de volta para os dias de hoje. O Kraybill deixa claro que a gente não pode simplesmente pegar as regras literais do jubileu, um reset agrário a cada 50 anos, e aplicar na nossa economia global. Seria impraticável. Mas ele nos deixa com um desafio. Que é? Se não podemos aplicar as regras literalmente, como seria aplicar os seus princípios hoje? O que significaria levar a sério a ideia de graça institucionalizada nos nossos sistemas financeiros? Como o princípio da propriedade divina desafiaria as nossas noções de propriedade privada? Ou o que a revolução de cima para baixo diria sobre a responsabilidade dos mais privilegiados? O que no nosso mundo hoje precisaria ser virado de ponta cabeça? Não era sobre uma fuga para o céu, mas sobre a transformação radical da vida aqui na Terra. A gente vai continuar explorando outras partes desse livro numa próxima análise. Que Deus abençoe a todos.